É bom que fosse um limite maior, né? Pronto, aqui nessa aula 15, sobre a construção do plano cartesiano. Ah, sim, pessoal, ontem, né, eu tinha marcado com vocês a aula, mas não deu, porque eu pensava que a consulta da minha filha era para 12 horas, aí era 9 e pouco, aí também nem dava para ser de manhã nem de tarde, porque eu já cheguei mais de 12 horas em casa. Aí eu fui procurar almoço, tá? Aí a gente fica marcado para sexta-feira, 2 horas depois da aula do Tarcísio, tá? É um limite é demais, né, Daniel? Se você ganhar, Daniel. 24 horas acho que já estaria bom. Ganhar. Sim, pois bem. É, assim, Franklin, sobre a nossa avaliação semana que vem, né, são 10 questões no Google Forms. A gente vai trabalhar os conteúdos de agosto até então, né? Revisão de conjuntos, revisão escala, regra, razão em proporção, né? Grandeza diretamente, inversamente proporcional e um pouco de função, até a aula de hoje, tá? Mais ou menos isso. Pronto, iniciando aqui, né? Construção de gráficos. Como podemos construir o gráfico de uma função conhecendo a sua lei de forma de correspondência? Y igual a f de x. Esse 5 aqui é igual, tá, pessoal? Quando a gente copia para o programa, às vezes essa defasagem, mas é y igual a f de x. Conserte aí no material de vocês. E seu domínio D. Se o domínio D é finito, aliás, enfim, pode-se proceder assim. Primeiro passo. Constrói uma tabela na qual aparecem os valores de x pertencente ao domínio e os valores do correspondente y, calculado por meio da função, por meio da lei de formação, tá? Lei y igual a f de x. Segundo passo, representamos cada par ordenado A e B da tabela por meio do plano cartesiano. O conjunto dos pontos obtidos constitui o gráfico da função. Tipo assim, ó. Nós temos aqui esse exemplo 1, onde a gente vai construir o gráfico da função y igual a 2x com o domínio sendo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, esse domínio é o quê? É os valores que o x pode assumir. Tá? O domínio sempre vai ser os valores que o x pode assumir. Aí, quem é o contradomínio? É o outro lado da função, né? Os valores que a função pode assumir também, no caso da função. E também chamado de imagem quando coincide com o resultado exato da função. Tipo aqui, ó. Primeiro passo, construir uma tabelinha com valores de domínio. No caso aqui, o x é os valores de domínio. É o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 2, o 1, 2 e o 3. Tá? Então, essa parte de cima aqui é os valores que foi dado pelo domínio, né? Esse aqui é os valores do domínio. Então, o x são os valores dados pelo domínio. Aí, com a lei de formação, que é y igual a 2x, a gente consegue encontrar o quê? Encontrar os valores da função, os resultados da função, que é o valor de y. No caso aqui, se a gente pegar o primeiro valor, que é menos 3, é o valor de x. Então, você vai substituir na função. Então, você vai ter y igual a 2 vezes o x. Mas quem é o x? Opa. Alô? Oi? Nada não, pode continuar. Pronto, de novo. Então, através da função, da lei de formação e do domínio, a gente vai encontrar os valores de y, que vai ter as imagens, tá? Aí, por exemplo, aqui o primeiro valor é menos 3. Aí você substitui esse menos 3 lá na função. Y igual a 2x. Aí então, você vai encontrar o valor de y. Você vai ter 2 vezes o x. Mas quem é o primeiro x? É o menos 3. Aí você coloca entre parênteses. Então, o primeiro valor vai ser 2 vezes menos 3, que dá menos 6. E, de fato, ó, confere aqui embaixo. O y é menos 3. Aí, com isso, você vai ter o primeiro par ordenado aqui, que vai ser o menos 3 e o 6, e o menos 6. Aí, no segundo valor de x, mesmo esqueminha. Tá? A gente vai fazer todos não, porque é só a ideia. Pegando a ideia, o resto é consequência. Então, o segundo valor aqui, a gente vai ter o menos 2 do x, aí vai ficar y igual a 2 vezes o x. Mas quem é o x agora? O menos 2, está circulado. Menos 2.
Aí você vai ter y igual 2 vezes menos 2, menos Faz um 4. de cada vez. Oi? Faz um de cada vez. Isso, vai pegar todos os valores de x e vai substituir na função para encontrar o correspondente dele. No caso, quem é o correspondente de menos 3? É o menos 6. Quem é o correspondente de menos 2? O menos 4, que a gente acabou de achar. Quem é o correspondente de menos 1? Menos 2. Assim por diante. Só substituir aqui na função, na lei de formação. Aí faz com todos. Vamos fazer só mais um. Fazer agora com... Quando o x for menos 1, né? No caso aqui. Você vai lá. Y igual, que é a função, 2x. Mas o x agora é menos 1. Aí vai ficar y igual 2 vezes menos 1, menos 2. De fato, tá aqui o menos 2 embaixo. Aí para cada um, tem que fazer com todos os valores do domínio, tá? No caso, o domínio vai até o 3, do menos 3 até o 3, tem que fazer todos. Se o domínio for menor, melhor ainda. Agora, se o domínio for infinito, aí você escolhe uma quantidade de valores para você fazer. Vai fazer infinitamente, né? Senão não vai acabar nunca, é infinito. Pois bem. Aí, pegando esse raciocínio aqui, eu acho que deu para compreender, você pega cada valor de x, né? Tem. Substitui na função, oi, e descobre o valor de y. Oi. Perguntaram no chat se toda vez a questão fornece o valor de x. Ela pode fornecer o domínio, né, os valores do domínio, que vão ser os valores que vão substituir no x, ou o conjunto. Por exemplo, se ela dissesse que era o domínio é igual aos reais. O que aqui está dizendo? O domínio é o conjunto dos números reais. Então, você vai ter infinitos números. Claro que você não vai trabalhar com todos os números. Então, é ideal você escolher, sei lá, uns 4 números, o 0, o menos 1, o 2, o 3. Eu não aconselho escolher, por exemplo, a escala de 3. Eu não aconselho, né? Apesar de ser um número real, mas é mais difícil de trabalhar. É bom trabalhar sempre com valores fáceis. Quando ele der, tipo assim, domínio igual aos reais, domínio igual aos naturais. Então, a gente pode dar o conjunto dos números naturais, reais, inteiros, tá? Então, vai depender da situação. Na prova vai ser tipo assim, né, professor? Ou ele dá o domínio ou dá o conjunto. A gente vai ver mais exemplo aqui quando ele dá com o conjunto. Aqui. Aí agora vamos para a construção. Aí fazendo isso com cada um aqui do x, você encontra cada y correspondente ao x que você fez, né? O correspondente do menos 3 é o menos 6, o correspondente do menos 2, o menos 4, o correspondente do menos 1, o menos 2, o correspondente do 0 é o 0, o correspondente do 1, o 2, o correspondente do 2, o 4, assim por diante. Aí, o segundo passo é apresentar através do par ordenado. Como assim? Ora, se o meu x é menos 3, o meu y é menos 6. Então, você vai ter o par ordenado. Primeiro ponto, olha só aqui. Menos 3 e menos 6. Eu coloco entre parênteses, um par ordenado. Na outra parte aqui, o x é menos 2 e o y é menos 4. Você vai ter o ponto B, menos 2 e menos 4. Essa outra parte, você vai ter o menos 1 no ponto C e o menos 2. Aqui a gente vai ter 0 e 0, 0 do x, 0 do y. No ponto E, 1 do x, aqui em cima, e 2 do y embaixo, né, que é o 2 aqui embaixo. Ponto F, 2 do x em cima e 4 do y embaixo. E o ponto G, 3 e 6. 3 do x, 6 do y. Aí vocês vão ter o quê? Os pares ordenados de cada ponto. Basta marcá-lo no plano e depois traçar a reta, se for o caso, se for uma reta, né? No caso aqui, deixa eu tentar ampliar. Olha só aqui. O ponto G aqui em cima. Olha só, o ponto G é esse, né? Que eu estou riscando agora. 3 do x, daqui o 3, no eixo x. E 6 no y. 6 no y aonde? Lá em cima. Aí você traça retas paralelas até se encontrarem. Lá em cima, a gente viu isso na aula passada. Então, aqui indo para cima, encontrando os 6 lá em cima. Nessa junção aqui a gente vai ter o ponto G, no encontro das retas paralelas. Então tá ali o ponto G. Marcou o ponto, aí vai para o outro. Deixa eu ver outro ponto. Ponto F, bem aqui. Ponto F é esse ponto 2 e 4. 2 do x e 4 do y. Fazendo aqui ao encontro deles dois, a gente vai ter o ponto F bem aqui em cima.
Aí assim por diante. Ponto D, 1 e 2. 1 do x, 2 do y. Sempre assim. Lembrando que os pares ordenados é desse jeito, pessoal. O primeiro elemento representa o x. O segundo representa o y. O encontro deles dois, nesse esqueminha desse jeito, vai ser o quê? Vai ser o ponto lá no gráfico. Vou minimizar aqui para aparecer tudo. Pronto, com isso você consegue marcar todos os pontos. Ponto A aqui embaixo, ó, menos 3, aqui, né? Menos 3 e menos 6. Menos 3 do x, primeiro é o x, depois o menos 6 do y, lá embaixo. O encontro é o ponto A. Lembrando que o eixo x é deitado e o eixo y é em pé, tá? Porque você já tem uma noção básica. Aí, assim por diante, né? Marca todos os pontos. Aí, depois, para traçar o gráfico, é basta ligar os pontos aqui, ó. Se quiser traçar o gráfico, liga os pontos com a régua, tá? A réguazinha ajuda muito. No caso aqui, deixa eu tentar pegar uma reta. No caso, a gente tentaria ligar aqui uma reta. Pronto, ligando os pontos, a gente vai ter o gráfico. Então, esse cinza aí é o gráfico da função y igual a 2x. É esse gráfico aqui. Representa essa função. Ó, pronto, é o que vai chegar na pergunta de vocês anteriormente. Se o conjunto D do domínio não é finito, podemos construir uma tabela e obter alguns pontos do gráfico. Entretanto, o gráfico da função será constituído por infinitos pontos. Veja como os gráficos abaixo. Y igual a 2x, em domínios diferentes do exemplo anterior. É a mesma função anterior, porém o domínio agora é diferente. Observem bem isso aqui. Ó. A mesma função. O que vai ser diferente? Observe essa parte aqui que eu vou circular. O domínio deixa eu tentar ampliar aqui. Então, esse domínio aqui vai do menos 4 até o 4. Intervalo fechado, assim, ó. Quando ele faz a chave para esse lado, quer dizer fechado. Do menos 4 até o 4. Fechado nos dois extremos. Ou seja, o que quer dizer fechado? Quer dizer que tanto o menos 4 está incluído, como o 4 também. Mas isso é o que? Não é o domínio? Então, se é o domínio, isso quer dizer o quê? Os valores que o x pode assumir. Tá? Então, os valores que o x pode assumir é do menos 4 até o 4. Ou seja, menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Então, é o intervalo de menos 4 até 4. Então, esses são os valores que o x pode assumir, porque nós estamos falando do domínio. Então, domínio, valores que x pode assumir. Pois bem, sabendo disso, aí vai fazer a mesma coisa, construir a tabelinha lá, tal. Como ficaria aqui? Vamos tentar fazer aqui. Como é de menos 4 até 4, aí quando você pega, por exemplo, x igual a 4, ou melhor, x igual a menos 4, aí você substitui na função, encontra a imagem dele, que é o y. Então você vai lá, y igual a 2 vezes x, mais que é um x, menos 4. Aí fica y igual a 2 vezes menos 4, que dá menos 8. Tá? Então a gente tem, deixa eu fazer o ponto aqui, deixa eu ver se tem um canto aqui para escrever. X é menos 4, y é menos 8, né? Pronto. X é menos 4, y menos 8. Então nós temos o par ordenado menos 4 e menos 8. Como é que a gente vai marcar isso lá no plano cartesiano? Aqui, ó, o menos 4 do x e o menos 8 do y, lá embaixo. Fazendo o encontro aqui, a gente encontra esse pontinho bem aqui embaixo. Aí você vai fazer a mesma, você escolhe alguns pontos. Quer escolher todos? Beleza, pode, porque aqui é um intervalo finito. No caso aqui é finito, tá? Tem fim. Mas, por exemplo, se eu escolhesse o zero aqui, vamos escolher 3 pontos. O zero, quando o x for zero. Estou escolhendo, tá? Dentro do intervalo do domínio, que é de menos 4 a 4. Então, zero faz parte. Se x for zero, você vai ter y igual a 2 vezes o x. A função aqui. 2 vezes 0 é 0. Então, y igual a 0. Aí, o par ordenado que a gente vai ter agora vai ser 0 do x e o 0 do y que a gente encontrou. Exatamente aqui no centro dos dois planos. Vamos pegar um terceiro valor.
Vou pegar agora o 4. Para o x, né? Que está dentro do intervalo. Pegando o 4. Aí você vai ter o y igual a 2 vezes 4. 2 vezes o x é 4. Então, o y vai ser 8. Oi? Oi? Pode falar? Eu falei 8. Ah, então, aí nós vamos ter o coordenado 4, né, do x e 8 do y. Tá lá em cima, ó, 4 do x, 8 do y. O encontro deles dois dá esse ponto. Aí com 3 pontos, galera, aí você já pode traçar a reta. Que nem ele fez aqui, ó. Passando aqui a reta. Com os 3 pontos já pode passar a reta. Pronto. O intervalo aí é limitado, né? Tá? Agora esse outro gráfico aqui já é diferente. Ó. Observem que ele pegou um bocado de ponto. A gente também não precisa pegar esses pontos oral todos, não. Mas tem uma diferença. Porque esse primeiro gráfico, ele termina aqui e inicia aqui embaixo. Então é só esse intervalo. Já esse aqui, ele diz que o domínio é os inteiros. Então, se o domínio é os números inteiros, quer dizer o quê? Que você pode pegar os números negativos, como também os positivos. Por exemplo. Então, se a gente pegar 3 números, só para a gente ter uma ideia, vai ficar isso. Se eu pegasse o x igual a -1, Se eu pegar o x igual a -1, você substitui lá na função. Mesmo esqueminha. Y é igual a 2x, vai ficar y igual a 2 vezes o -1. Vai ficar y igual a -2. Vamos ver lá no gráfico, no segundo gráfico. X é -1, y é -2. Foi o que a gente achou. -1 do x está bem aqui. Olha só. Tá aqui o -1 do x. -1 do x bem aqui. E o -2 do y aqui embaixo. Então, o encontro deles aqui é bem exatamente aqui. Eu já teria o primeiro ponto. -1 e -2. Aí pega no segundo ponto. Então, 3 pontos já dá legal. 3 valores já dá pra gente traçar a reta. Aí eu pegasse aqui o 0, por exemplo. Aí o 0 a gente já sabe que vai dar 0. A gente fez anteriormente, né? É a mesma função, então seria bem aqui, no centro. 0 e 0. Aí se eu pegasse aqui o 1, aí ficaria x igual a 1. Vai ficar y igual a 2 vezes 1. Então, y igual a 2. Então, eu teria o coordenado 1 e 2. 1 e 2. Seria bem aqui. 1 do x. Era só ligar reto. Não precisaria traçar essa maior de ponto, não. Porém, a gente sabe que aqui continua, porque o domínio é os inteiros. E os inteiros é infinito, né? Então, a diferença do gráfico continuaria, tá? Infinitamente. Tem infinitos pontos na constituição desse gráfico. A mesma coisa aqui para os reais. Tá? Os reais, quais são os reais? Vai incluir os números naturais, os inteiros, as frações e as raízes quadradas. E os números decimais. Então, todos vão estar dentro dos reais, tá? Então, é o mesmo esqueminha. Claro que eu aconselho a pegar valores fáceis. Né? Se eu for trabalhar com fração, pega uma fraçãozinha fácil, para não se complicar muito. Agora, com raiz, não aconselho a trabalhar muito, não. Só essa questão, realmente, obrigar. Mas se for para você escolher que nem aqui, você pega 3 valores, fácil, né? Nos reais, você pode até pegar os números inteiros mesmo, não vai ter problema. Ele também é real, né? Ou só os naturais. É importante que você consiga traçar o gráfico. Vamos ver esse exemplo aqui, tá? Outro exemplo. Vai ser um exemplo bem diferente, que já tem curva. Esse aqui já não é mais uma funçãozinha simples do primeiro grau. Esse aqui é um chamado de hipérbole, tá? Essa curva. É o mesmo esquema. A gente não vai perder muito tempo com ela, não, porque senão a gente não vai concluir o mais importante. A gente está trabalhando com a função do primeiro grau, né? Ó, vamos construir o gráfico da função dada por y igual a 12 sobre x. Aqui é interessante que eu vou entrar em outro detalhe, já revisando. Pessoal, se eu pedisse o domínio dessa função,
essa função y igual a 12 sobre x. Como é que vocês iriam fazer? A gente já tem aula sobre isso, para encontrar o domínio. E aí? Ele já dá o domínio aí, beleza, mas como é que eu faria? Alguém sabe? Para determinar o domínio dessa função? Por exemplo, se fosse y igual a 2x, quem é o domínio? O domínio é os reais. Pronto. 2x está aqui. Y igual a 2x, por exemplo. O domínio é os reais. Se tiver só a função assim e a questão não falar qual é o domínio, então o domínio vai ser os reais. Agora, desse jeito, alguém lembra como é que eu determino o domínio? Professor, eu acho que tem que ser x diferente de zero. X diferente de zero, exato. Porque não pode ter divisão por zero. É por isso? E professor diferente de 1 também? Não, porque Não? ficaria 12 sobre 1, que é 12. Então, faz parte dos reais. Teria, É né? só de zero, Teria né? uma coisa lógica. Então, não pode ter divisão por zero. Seria uma indeterminação. Tá É bom. por isso que vem aqui, assim, o domínio dele aqui, ó. Domínio reais asterisco. O que quer dizer esse reais asterisco? É os reais menos o zero. É os reais sem o zero, tá? Então, para determinar um domínio aqui, a gente diz que o x é diferente de zero. Toda vida que vier uma expressão com x embaixo, você coloca x diferente de zero e determina o valor que x pode ser diferente. Como assim? Se tivesse desse jeito aqui, ó, 12 sobre x mais 1, aí você ia determinar o domínio da seguinte maneira. Não pode ser zero embaixo. Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Com isso, você determina que x é diferente de menos 1. Ou seja, é os reais menos o menos 1. Esse seria o domínio, tá? A grosso modo, seria mais ou menos assim. Então, não poderia ser o menos 1, porque se você colocar o menos 1 aqui no canto do x, vai ficar menos 1 mais 1, que dá zero. E não pode zerar. Aí, voltando aqui para o gráfico. Não entendi. Se fosse assim, ó. Deixa eu pegar uma página em branco. Se fosse uma função assim. 12 sobre x mais 1. Aí eu pedisse a você para determinar o domínio. O que é que você vai fazer? Você sabe que aqui embaixo não pode ter divisão por zero. Então, essa expressão de baixo, x mais 1, ela não pode ser zero. Então, você coloca diferente de zero e resolve e descobre quem é o valor que x pode assumir. Então, x não pode, tem que ser diferente, passa o mais 1 para lá, ele vai menos 1. Então, x tem que ser diferente de menos 1. Ou seja, ele não pode assumir o valor menos 1. Porque se tu colocar esse menos 1 no canto do x aqui, vai ficar menos 1 mais 1, que é zero. Aí zeraria, aí ficaria 12 sobre zero, que não tem resultado. Então, o domínio aqui seria o seguinte. Os reais, poderia até escrever assim. X pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 1. Pronto, poderia escrever desse jeito. X não pode ser menos 1, pode ser qualquer valor, mas menos 1 não, tá? Ou simplesmente os reais tirando o menos 1. Aliás, menos o menos 1, né? A escrita seria assim. Ixi, ficou escrito. Não, melhor escrever daquele jeito mesmo, viu? Assim fica estranho. Escreve assim na anotação. X pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 1. Notação mais correta, para não gerar dúvida. Tudo bem? Voltando aqui, só para a gente ter uma noção do gráfico, tá? A gente não vai resolver tudo, não. Olha só, se x for menos 12, como o domínio é os reais, fora o zero, tá? Então, você pode colocar aqui no canto, assumindo no canto do x vários valores reais. Só não pode ser zero. Aqui ele fez essa tabelinha aqui com 10, acho que foi 11 valores, tá? O outro foi 10, não sei. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 valores para poder construir o gráfico. Às vezes é necessário por causa das curvas. Então, você não vai ter uma curva razoável. Nesse caso aqui, tá? Só para a gente ter uma noção. Gráfico com curva eu não vou cobrar, não. Mas para a gente ter uma noção como é que ficam. Se você substituir aqui, quando x for menos 12, aí você substitui aqui. 12 dividido por menos 12. Fica y igual 12 dividido por menos 12. Aqui vai dar menos 1. 12 dividido por menos 12 dá menos 1. Tá aqui, ó. Então, o primeiro ponto é menos 12
e menos 1. Menos 12 está bem aqui embaixo do x, primeiro é o x, e o menos 1 do y está aqui, ó. Então, o encontro deles vai nos dar o ponto A. Bem aqui. Ó. Aí assim por diante. Aí, menos 6. Quando x for menos 6, vai ficar 12 dividido por menos 6, que dá menos 2. Menos 6 e menos 2. É o ponto B. Quando x for menos 4. Perceba que ele foi mal, pegou valores que dá para dividir por 12. Que o 12 é divisível por ele. 12 dividido por menos 4. Dá menos 3. Menos 4 e menos 3. É o ponto C. Menos 4x, menos 3 do y. Assim por diante. Aí você vai ter uma parte do gráfico que fica só na parte negativa, tá? E outra parte fica só na parte positiva. Mas perceba, sempre atribui valor para x e encontra o y. E marca os pontos. Tem segredo não. Então, no caso, poderia escolher qualquer número, né? Isso, real, Real, fora sempre fala. o zero. Mas percebe que ele usa números que convenientes para ele. Porque não seria É mais interessante, por fácil. exemplo, escolher o x igual a 5. Ficaria 12 sobre 5. Aí não tem uma Uhum. divisão exata, é mais ruim de trabalhar. É bom você usar números convenientes para você. Tá bom. Que a divisão seja mais fácil. Deixa eu ver, esse exemplo é parecido. Ah, não. Aqui é outra hipérbole. Acho que repetiu o exemplo. Vixe, repeti. Professor, Oi. no caso de domínios definidos por intervalos, eu preciso fazer de todos os elementos ou eu escolho só alguns que estão contidos no intervalo? Escolhe 3, que dá para traçar tipo, um gráfico de uma função de primeiro grau, né? Tipo, até lá, y igual a 2x. Você escolhe 3, já dá para se traçar. Ok. Agora, quando é curva, a gente tem que escolher mais gráficos, senão não vai dar certo. Acho que tinha outro gráfico, mas que eu esqueci. Esqueci não, acho que eu não coloquei. Mas dá certo. Aí a gente tem... Agora, essa atividade, vocês não vão fazer todas não, tá? Eu vou fazer... Vou marcar aqui as questões que vocês irão fazer. É a 45, 46 e a 51. 3 questõezinhas só. O Daniel estava chorando muito, aí eu tive pena dele. Aí essa aqui, eu vou fazer agora, no quadro aqui, tá? Vocês, para depois vocês tentarem fazer a outra, que é parecida. É claro que é um pouco trabalhoso que a gente tem que construir gráfico, né? Mas eu vou fazer a primeira, se der tempo, vocês fazem a segunda. Mas olha o tempo aí para eu tentar fazer essa aqui, pessoal. Deixa eu marcar as minhas aqui de vermelho. A 49 é minha, é 44. Então, olha o tempo aí observe o tempo e me avise, para mim fazer essa aqui, tá? Que é importante para vocês fazerem essa 51. Pois bem, essa questão 44 pede pra gente Professor, construir... Oi, professor, mas oi. quando postar no Classroom tem que estar com todas? Não, vocês vão fazer só 45, 46 e 51. Mais tarde eu posto elas como atividade, tá? Elas 3. Ah, ok. Então Aí vocês só vão fazendo agora, né? Daqui a pouco. só manda Depois... as que o senhor pediu, de vez. Isso, a de vez. Pois bem, construa o gráfico das funções f de a em b, ou seja, o a, pessoal, é o domínio, tá? De onde parte a seta, e o b é o contradomínio. Lembrem disso. Ó, f de a em b, ou seja, o a é o domínio e o b é o contradomínio. O a é os valores que x pode assumir e b é os valores que x poderá assumir. Eita, Sendo... Oi. desculpa. É que eu queria só tirar uma dúvida, que eu não sei se eu anotei errado. Quando se trabalha domínio com raiz quadrada, né? Vai ser maior ou igual a zero, é? Quando tu quer descobrir o domínio, É. tipo, isso, maior ou igual a zero, porque não pode ter raiz quadrada negativa. Tá. Aí, no caso, a raiz cúbica já pode ter, né? Pronto, vamos lá. Oi. Só posta essa 45, 46 e a 51, né? Isso, é que vocês irão fazer. Eu vou postar como atividade daqui a pouco. Sim, a gente vai construir o gráfico das funções f de a em b, sendo que b está contido nos reais. B faz parte dos reais. Dado pela lei y igual a x mais 1. Cada caso. Desliga o microfone, pessoal.
Sim, pessoal. No caso do item A, ele nos dá o domínio, né, que é o A, 0, 1, 2 e 3. Então, a gente vai usar só esses valores para x. No caso do item B, a gente vai usar o intervalo de 0 a 3, incluindo o 0 e o 3. Os números de 0 a 3. Então, vai ser o 0, 2, 1, 0, 1, 2, 3. No item C, os números inteiros. E no A, no item D, os números reais. Tá. Vou aqui para o quadro. Estão conseguindo ver aí? Tá um pouco embaçado. Eu estou mexendo ainda, mas acho que já paro. Calma aí. Vamos tentar mexendo, já deve parar. Deixa eu aumentar para a minha imagem aqui. Quase. Dá para ver, pessoal? Pronto, a questão 45, 44, a gente introduziu o gráfico de f de A em B. Já está sumindo ali embaixo. Né? Não é melhor aproximar mais, não? Professor? Aqui já está bem, está a 1,5 metro da lousa. Já é embaçado, acho que é por causa da internet, deve estar lento. Deixa eu parar de mexer. Tá melhor agora. Melhor? Pelo sinal está atrapalhando. E agora? Ficou mais ruim? Melhor. Tá bom. Melhorou, né? Tá perfeito. Tirar a luz, pronto. Aí, pois bem, o item A, ele dá o domínio aqui, que vai de 0 até o 3. Então, a dica para a gente construir o gráfico é montar a tabelinha, tá? Com os valores do x, que é o do domínio. No caso, que a gente tem os 4 valores, o 0, 1, 2 e o 3. E com isso, a gente vai encontrar as imagens, né, que é chamado de imagem. O que a gente encontra, o y que a gente encontra, a imagem da função. Então, a gente vai pegar esses valores e vai encontrar cada imagem de y, pela função y igual a x mais 1. Aí a gente vai pegar o 0 aqui. Pegando o primeiro valor, que é o 0, a gente vai ter x, que no caso agora é 0, mais 1. Aí com isso a gente vai ter 1. Então a gente pega esse 1 e coloca lá na frente do 0, que é o correspondente. Isso quer dizer o quê? Que o coordenado é 0 e 1. Então você colocar entre parênteses. 0 e 1. Agora vamos pegar o x igual a 1. É o mesmo esquema. Agora y vai ser igual a x, que no caso agora é 1, mais 1, que é da função. Você vai ter 1 mais 1, 2. Com isso a gente vai ter o segundo ponto, 1 e 2 do y. Então o coordenado vai ser 1 e 2. Agora, fazendo o segundo ponto, terceiro. Vai ser y igual, substituindo o x agora é 2, mais 1 da função. 3. 3. A gente vai ter 2 do x e 3 do y, que é a imagem. O 3 é a imagem, lembrem disso. Agora, o
x igual a 3. Então, a gente vai ter y igual x, que é 3, mais 1. Aí 3 mais 1, 4. Então, a gente tem 4. Então, a gente vai ter 3 e 4 como ordenado. 3 e 4. Agora, feito isso, a gente vai para o plano cartesiano. Tentar desenhar um plano cartesiano aqui. Tem que fazer o plano cartesiano para cada item. Sim. Aí. Meu Deus. Ixi, não tem que se inscrever na lousa, você vai receber. Já só vamos fazer plano cartesiano. Só vai dar as regras da escola. Cadê a régua, professor? Tá na escola. Saudade dessa régua. Não é? E o pessoal do terceiro ano, que vão terminar as tradições de 2021, óbvio. X, sai no jornal hoje, né? Então, os valores de X é 0, 1, 2 e 3. Então, você vai anotar lá no gráfico. Né? O 0 vem aqui, né? No encontro, né? A gente sabe disso. Escolhe um intervalozinho. 1, 2 e 3. Esses são os valores de X. Esse valor aqui. Agora, a gente vai colocar os valores que Y pode assumir. 1, 2, 3, que são de imagem. Até o 4, né? Como é tudo positivo, do 0 para cima. A gente vai ter 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai pegar os coordenados. Primeiro coordenado, 0 e 1. 0 do x, 1 do y. Então é bem aqui em cima. Então toda vida que o x for 0, o ponto vai ser marcado em cima do eixo y. Então é bem aqui em cima. Vou botar de 3. 0 do x, 1 do y. Então o encontro deles dois é exatamente em cima do eixo. Outro ponto. 1 e 2. 1 do x até o 2 do y. Olha só. Encontro bem aqui. Segundo ponto, 2 e 3. 2 do x, 3 do y lá em cima. E o último ponto, 3 do x, 4 do y. Pronto. Aí com isso a gente faz só, como é o intervalo, né? Aliás, o intervalo é quase um intervalo, né? Porque está fechado, foi a comanda dele. Vai de 0 até o 3. Então vai ser esse gráficozinho aqui. Marcar esse ponto mais em cima. Pronto. Esse ponto tá pegando, tá, pessoal? Aqui. E o errozinho pronto. Pronto, esse é o gráfico. O domínio é só de 0 a 3. Ou seja, o domínio é esse aqui, olha, embaixo. Olha só no eixo X. Daqui para cá. Esse aqui é o domínio, na reta. Tá? As imagens, olha só. As imagens seriam isso aqui. Vai de 0, que é o menor valor da imagem, até o 4, que é o maior. Então, esse intervalo aqui é o intervalo das imagens. É o intervalo das imagens. Agora, o outro item, ele diz que é o intervalo de 0 a 3. Vamos observar aqui, eu acho que daqui mesmo dá para a gente matar a charada. De 0 a 3 seria a mesma coisa, né, galera? Olha só. A mesma coisa. Coincide o gráfico, porque nesse intervalo, eu estou dizendo que está o 0, que está fechado, está o 1, o 2 e o 3. Isso é exatamente igual ao item A, tá? Então, tá esse aqui, idem, né? Idem A. Item A. É a mesma coisa? Você entendeu o que é a mesma coisa? E aí, pessoal? Sim. Não. Não? Ó, aqui no intervalo fechado de 0 até o 3, então, isso aqui é os valores que x vai assumir, tá? É o domínio. Então, x aqui vai assumir o 0, o 1, o 2 e o próprio 3. É todos os valores que ele pode assumir. Isso aqui coincide com o domínio do item A. 0, 1, 2, 3. Então, se a gente for fazer isso, a gente vai cair no mesmo gráfico. Vai ser a mesma coisa, tá? Agora, Vai já... dar, Oi? vai dar no mesmo, vai dar a mesma coisa. Vale. Por quê? Aqui no intervalo de 0 até o 3,
fechado no 3, no 0, e fechado no 3. Isso quer dizer que você está incluindo o 0, aqui, o 1, o 2 e o 3. Está tudo incluso. Isso aqui é exatamente o conjunto do item A. É o mesmo conjunto. Ou seja, a gente for fazer outro gráfico, a gente vai fazer o mesmo gráfico. Então, para a gente não perder muito tempo, tá? Pode só item A. Coloquei item A. Agora, o item C já não vai dar o mesmo gráfico, porque é o conjunto dos números inteiros. Isso quer dizer que o gráfico é infinito, ele continua. Então, se a gente pegar esse mesmo item, pegar esses pontos, tá? No item, fazer do zero mesmo. Vou pegar outros pontos diferentes. Vou pegar o X, o Y e o ponto. Vou pegar o X, já que é o conjunto dos números inteiros, o item C, o que a gente pode pegar? A gente vai pegar o menos 2, o menos 1, 0 e 1, por exemplo. Né? Vamos pegar aqui 3 pontos. Menos 2, pegar o 0, pegar o 2. Pronto, pegar só 3, tá? Já dá para a gente construir. Peguei 3 valores aleatórios. Inteiros. Qualquer valor aleatório, né? Isso. Aí eu quis pegar só... Peguei um negativo, né? Porque faz parte dos inteiros. Peguei o 0 e o 2. Agora, eu poderia pegar um meio para botar aqui, se o conjunto é inteiro, sim ou não? E, galera? Poderia escolher um meio para colocar aqui no valor de x, se o domínio é o conjunto dos números inteiros. Lembrando que o A é o domínio. Não, porque os inteiros são o quê? Todos os negativos inteiros, né? Porque se você pegar um meio, não é inteiro, é o quê? É um número quebrado, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. É 0,5. Aí o conjunto de números inteiros é realmente inteiro, ou seja, é o o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3, assim por diante. O 2, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, assim por diante, tá? É os positivos e os negativos. Pronto. Escolhi 3 valores. Agora vamos ver o que dá, né? Vamos encontrar o y. A função, lembrando que é essa aqui. X mais 1. Ora, quando x for menos 2, vai ficar menos 2 mais 1 e dá menos 1. Então, você vai ter menos 2 e menos 1. A imagem é menos 1. Quando eu pegar x igual a 0, você vai ter y igual. O x agora é 0. 0 mais 1. Que vai dar 1. E o último ponto ali, vai escrever lá, né? 1. O último valor vai ser o quê? O 2. Vai ficar 2 no x mais 1 da fórmula. Aqui é 3. Vamos fazer aqui os domínios. Vai ter, primeiro ponto, menos 2, menos 1. Olha o tempo aí, pessoal. 0 e 1. Eu tenho a chamada. 2 e 3. Tem que mandar a chamada. 1 e 46. Só tendo essa que eu mando a chamada. Pronto. Agora vamos para o gráfico. X e Y. Aos reais vai ser parecido, tá? Se quiser botar uma fração, você pode. Uma raiz. Eu não aconselho não trabalhar com raiz, mas você pode. Aí o primeiro ponto é o ponto menos 2 e menos 1. Aliás, vamos logo olhar o domínio que a gente fez. Menos 2, 0 e menos 1. 0, 2, menos 2. Pronto, aqui o x que a gente escolheu, né? Agora os y que a gente encontrou. Menos 1, 1 e 3. Menos 1 aqui embaixo. 1 em cima. E o 3. Pronto, então vamos ligar. Menos 2 e menos 1 é o primeiro ponto. Menos 2 e menos 1. Vou botar esse menos 2 para cima. Menos 2 e menos 1. Aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto menos 2 e y menos 1.
Outro ponto, 0 e 1. 0 e 1, novamente, se x for 0, vai ficar marcado em cima do eixo y. Então, é bem aqui. 0 e 1. E o outro é o ponto 2 e 3. 2 do x, 3 do y. Agora a gente traça o gráfico. Lembrando que ele agora é infinito, né? Ele continua para ambos os lados, porque o domínio agora é inteiro. Então, ele continua com os números inteiros. Aí, no caso aqui do item D, é similar. A diferença aqui é real. Como eu falei, você pode colocar raiz, pode colocar fração. Tá? Então, foi dos números reais. Deixa eu postar logo aqui a frequência. A frequência, pessoal. Pronto, a frequência aí, galera. Aí o outro item, que eu já falei, é bem semelhante. Vamos tentar fazer a 49, que vai ser fundamental para vocês resolverem a 50. Quarenta e nove. Pronto, pessoal. Aí, faltam 9 minutos ali. Vai dar tempo. Fazer as 49. Y igual a 2x mais... Aliás, a questão diz o seguinte. A função definida por y igual a 2x mais b tem domínio D igual aos naturais. Então, domínio aos conjuntos dos números naturais. E B é uma constante que pode ser determinada pela leitura do gráfico ao lado. Qual o valor de B? Então, a gente vai determinar o valor de B. Vamos observar. Aqui, pessoal, dá para a gente ter algumas conclusões. Por exemplo, se eu pegar esse 3, alguém poderia me dizer que ponto é, pessoal, qual o coordenado aqui nesse 3? Esse ponto está marcado em cima do 3, qual o coordenado? 0 e 3. 0 e 3. Informação importante. Se eu pegasse esse outro ponto, qual seria? 1 e 5. Pronto, então aqui, através desses pontos, já dá para a gente ter uma informação importante. Qual é a informação importante? Por exemplo, esse primeiro, o x é 0 e o y é 3. Esse segundo, o x é 1 e o y é 5. Assim por diante, né? Esse quer dizer o coordenado. E a função que a gente tem é essa. Y igual a 2x mais b. Vamos pegar o primeiro ponto, que é mais simples. Vamos olhar. Y igual a 2x mais b. Ora, quem é x aqui? É 0. Quem é y? É 3. E se eu substituir aqui, o que acontece? Vamos ver. O y é 3.
igual 2 vezes o x. Quem é o x? É 0. Mais o b. Ora, 3 igual 2 vezes 0, 0. 0 mais b é b. Então, 3 vai ser igual a b. Esse é o valor de b. Viu como foi fácil? Ah, professor, se eu quisesse pegar esse outro ponto, vai dar a mesma coisa. Ó. Vamos lá. Pegando esse ponto. Quem é o y agora? 5. Então, ficaria 5 igual 2 vezes o x. Quem é o x? É 1. Mais o b. Então, 5. 2 vezes 1 é 2. Mais b. Passa o 2 para lá, ele vem negativo. Então, fica 5 menos 2 igual a b. 5 menos 2 é 3. 3 igual a b. Tá vendo como dá a mesma coisa? Ou seja, o b ele é uma constante. Vai ser sempre o mesmo valor. Qualquer ponto que você utilizar aqui, você vai encontrar b exatamente igual a 3. Então, essa questão aí dá. Com ela, vocês conseguem fazer a questão 51. Tá? Coloca o slide, professor. Oi? Oi, Luiz. O slide, coloca pra gente fazer a atividade. Deixa eu ver. Vou colocar aqui para. Pronto. Ó, desse finalzinho dá para você tentar iniciar a questão 45. Então, assinando a frequência aí, galera. Isso, Daniel. Vai dar a mesma coisa, né? Porque o intervalo vai de 0 a 3, incluindo o 0 e o 3. Então, se você observar, vai dar a mesma coisa. Da 44, né? Eu tô falando? Tá falando da 45? Não, olha só. No item B, Daniel, percebe que tem um intervalo fechado no menos 2. E lá no 2 está aberto. Tá ao contrário? Não tá diferente? Não tá fechando? Igual no item B da questão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Que é assim, ó. Quando a gente fala, escreve assim. Desse jeito, A e B. Desse jeitinho. Quer dizer, intervalo fechado no A e fechado no B. Agora, quando a gente escreve igual do item B lá, ó. Intervalo fechado no B, no A, e desse jeito é aberto. Aberto no B. Isso quer dizer o quê? Que o B não vai fazer parte. Ou seja, o menos 2 não vai ser incluído. Vai ser incluído o quê? O menos 2, o menos 1, o 0, o 1, mas o 2 não. Tudo bem, Daniel? Isso, não inclui o 2. Aí vai ser diferente, no caso aí, né? Não vai ser igual. Se fosse assim, menos 2 e 2 desse jeito, quer dizer que o intervalo é entre menos 2 e 2, mas não inclui o menos 2 e nem o 2. Estaria incluso o menos 1, o 0 e o 1. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Estamos encerrando por aqui. Lembrando que sexta-feira tem mais aula, tá? Poste as atividades, galera. Que a atividade é uma das notas, né? Então, a galera que não postou, agiliza aí. Não sei, né? Porque dá um trabalho maneiro, mas tem que pegar com o Oceano ainda. Mas eu vou tentar, ver se eu consigo organizar o link desse vídeo todinho. É porque para baixar esses vídeos é uma complicação. E aí só voltei para ficar doido para tentar baixar esse vídeo para editar. Mas eu vou ver se eu consigo pegar os links e fazer uma outra planilha com os links das últimas aulas que eu ainda não coloquei.
Era para ser mais fácil, né, para você no sala de aula, já que era para ser mais leve de clicar e assistir, né? Mas eu vou vê-lo, se eu consigo baixar e colocar no YouTube. É porque tem que pegar um programa para poder editar, pelo menos cortar essas partes que a gente fica antes do começo da aula, né? É um pouco menor também. Então, até mais, galera. Até sexta, né? Bom feriado amanhã. Não vamos viajar não, tá? Tchau. Tchau. Bom feriado amanhã. Cuidado, se cuide. Amanhã é feriado, né? Pois é. Dia dos professores. Parabéns para mim, né? Parabéns.